Veja, o papel do pastor local. Olha que interessante a fala de Davi. A ovelha do meu pai. O pastor local tem entendimento, consciência de que, embora ele está ali pastoreando o rebanho de Deus, como dizem Atos 28, 20, que foi comprado, 20, 28, com o sangue, nós temos aqui Davi dizendo: olha, eu tenho essas ovelhas, eu cuido delas, mas é do meu pai. A ovelha não é minha. E Davi está ali num tratamento com Saul, porque o Golias gigante está ali ameaçando o povo, gritando: tem homem em Israel, me dá um homem. Então daí você já viu de onde começa uma certa linha de ideologia de gênero, mas não é esse o assunto. Vamos lá. E aí você percebe que Davi, ele começa a falar assim: Saul, o gigante está gritando, mas deixa eu contar um pouquinho da minha trajetória para você. Por isso, quando Davi fala: o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará, porque Davi, como um pastor, sabe muito bem o que é correr risco, glória a Deus, por uma ovelha. Porque Davi... A paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Wendel Pereira para mais um vídeo do tema Desafios de um jovem pastor. É isso daí. E o subtema que eu vou tratar hoje é o pastor local versus o pastor youtuber. É isso aí, meu irmão. Por isso, é importante você que está no ministério pastoral, você que está se formando para o ministério pastoral, você que almeja o episcopado, ou você que é um suporte, tem pastores próximos de você, é com você que nós estamos falando. Não deixe de colocar aí a sua pergunta. Talvez você está aí, pastor, está com um baita problemão na igreja, está com um problemão a ser resolvido. E olha, um dos maiores desafios do ministério pastoral é ter com quem falar, é ter para quem perguntar ou tirar dúvidas. Se você tem uma realidade parecida com a minha, não vem de uma igreja tradicional com uma linha teológica definida e com um presbitério para você se consultar, está aí uma oportunidade de você escrever no comentário, chamar até inclusive no particular, eu vou te atender com maior alegria, mas não deixe de perguntar. Lembra-se, o diabo trabalha na nossa dúvida. Lembrando que no vídeo passado eu falei sobre a igreja e o cuidado com o pastor local. E no primeiro vídeo nós falamos sobre a nobreza do ministério, que nos levou ao segundo vídeo, que foi parcerias saudáveis entre pastores. Então esse processo no ministério, ele é muito importante. Por quê? A Bíblia diz no livro de Daniel que com o avanço da tecnologia seria um dos finais do tempo do fim. E nós, pastores, temos um grande desafio pela frente. Qual? A tecnologia. Antigamente, os pastores tinham muita limitação geográfica, logística e financeira. Muitos até não tinham leitura, mas tinham nas Escrituras a base para a sua vida. Pastores que não conseguiam discorrer nem mesmo a leitura do livro de Êxodo, como diz aí alguns pregadores, há de citar o Marco Feliciano, que o pastor dele lia Êxodo. Mas hoje é diferente. Com a tecnologia, nasceu uma nova geração de pastores, se assim podemos dizer, pastores youtubers. E é sobre esse tema que eu quero falar com você. Por isso, vamos resgatar um pouquinho na nossa memória o que é um pastor. João 10 diz que o pastor, ele deve dar a vida pelas suas ovelhas. Em Efésios 4, de todos os ministérios, no versículo 11, o que se destaca com primazia é o pastor. Porque de todos os ministérios ali citados da graça, ele é o que mais se dedica à igreja local. Vemos o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, dizer e se intitular pastor, mas apontando para o sumo pastor. Se tem um sumo pastor, tem os pastores que estão abaixo. E nós estamos aqui para ser usado por Deus no ministério pastoral. Então, qual é o desafio que os pastores estão enfrentando diante desta realidade da tecnologia, os chamados pastores youtuber? O pastor local, ele te apacenta no dia mal. E é interessante, inclusive, a leitura da carta de Paulo a Filemão, quando ele trata sobre o cuidado sobre os outros. Também, o pastor local tem uma responsabilidade muito importante com todo cristão: acompanhar, investir, fiscalizar a vida espiritual do seu rebanho. E quando nós falamos de fiscalização, aí começa o problema. Porque o verdadeiro pastor local,
ele tem um exemplo bíblico que eu quero ler com você agora. Está lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, o versículo 34 e 35, que os nossos irmãos aqui vão nos ajudar agora com a leitura desse versículo. Preste atenção. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. Glória a Deus por esta palavra. Veja, o papel do pastor local. Olha que interessante a fala de Davi. A ovelha do meu pai. O pastor local tem entendimento, consciência de que, embora ele está ali pastoreando o rebanho de Deus, como dizem Atos 28, 20, que foi comprado, 20, 28, com o sangue, nós temos aqui Davi dizendo, olha, eu tenho essas ovelhas, eu cuido delas, mas é do meu pai. A ovelha não é minha. E Davi está ali num tratamento com Saul, porque o Golias gigante está ali ameaçando o povo, gritando, tem homem em Israel, me dá um homem. Então daí você já viu de onde começa uma certa linha de ideologia de gênero, mas não é esse o assunto, vamos lá. E aí você percebe que Davi, ele começa a falar assim, Saul, o gigante está gritando, mas deixa eu contar um pouquinho da minha trajetória para você. Por isso quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará, porque Davi, como um pastor, sabe muito bem o que é correr risco, glória a Deus, por uma ovelha. Por que Davi fala o Salmo 23 com tanta intensidade? Porque ele era um pastor que, neste exemplo bíblico, ele teve que enfrentar um leão e um urso. E olha, na dúvida de quem pegou a ovelha do seu pai, Davi matou os dois. Então o pastor local, ele expõe a sua vida. Veja que o texto dá a entender que Davi, ao pegar pela barba, ele coloca o seu braço na boca do leão para salvar uma ovelha do pai. Então todo pastor local, no seu ministério, é que nem um policial, é que nem um militar, ele faz um juramento que ele está preparado a entregar a sua vida no cumprimento do seu dever. O pastor local tem essa realidade. O pastor local vai te apacentar no dia mal. O pastor local vai fiscalizar a sua vida espiritual. E o pastor local, ao perceber a proximidade do urso, do leão ou até das raposinhas, com certeza ele vai em frente e vai lutar contra, para proteger a sua vida. Tá, e aí? Você pode estar se perguntando, entendi, esse é o pastor local, é aquele cara que está lá na igreja, que fica pegando no meu pé, vamos orar, vamos estudar a Bíblia, vamos para o evangelismo, vamos jejuar, vamos praticar boas obras. Tá, esse cara é muito chato, ele fica pegando no meu pé, se for que nem eu, 3 da madrugada, fica mandando mensagem, vamos orar. É isso aí, irmão, vida de pastor local. Por isso, você que está começando agora no ministério, precisa entender que esse é o nosso campo de trabalho, que esse é o nosso rebanho, é o nosso pasto. Mas o pastor youtuber apareceu no YouTube, com as câmeras, flash, uau, tomando todo o impacto da mídia social. E o cara perfeito, o cara que não erra, tem todas as respostas prontas para você, está sempre disponível, é o pastor youtuber. Mas o pastor youtuber, por outro lado, eu não estou falando que é errado, tá, irmão? Também não estou dizendo que você não deva assistir alguns, mas nós vamos chegar lá. O pastor youtuber, em contrapartida, ele não te apacenta. Dificilmente o pastor youtuber vai apacentar. Da onde vem a palavra apacentar? Trazer paz em meio aos conflitos. Pense você agora, nesse período de pandemia, você liga para o pastor youtuber e diz, olha, meu parente faleceu, eu preciso que alguém faça o culto fúnebre. Você acha que ele vai sair lá do estado dele para vir fazer o seu culto fúnebre? Vai, Ingrid? Não. E aí, Matheus, vai? Não. Olha, eu acho que também não vai não, porque se ele tiver mais de 100 mil seguidores, você é mais um número lá. Ele não vai nem te responder se não tiver uma assessoria muito boa que nem eu tenho aqui. Quando você colocar a sua pergunta, a gente vai te responder no ato, pode ter certeza. Agora, o pastor youtuber, ele não vai te apacentar. O pastor youtuber, menos ainda, ele vai acompanhar a sua vida espiritual. Porque ele não sabe o momento que você está assistindo, ele não sabe se você assistiu tudo, ele não tem o dia a dia do pastor local, de perceber, de sentir a ovelha, de ter o contato físico, de olhar nos olhos da ovelha e saber que por mais que ela disse que orou, o pastor local sabe que ela não orou. Por mais que ela disse que está jejuando, a gente sabe que não está jejuando.
Mas o pastor youtuber não vai perceber essas coisas. Logo, a ideia de ser fiscalizado já não existe mais. E quer ver as pessoas sentirem-se bem num dado momento? É não ter fiscalização. Ninguém gosta de ser fiscalizado. Por isso que as pessoas odeiam o professor, odeiam o delegado, odeiam policiais, odeiam encarregado no setor, porque onde há um fiscalizador é muito complicado. Nossa zona de conforto é podada. Então o pastor youtuber também, ele não vai propriamente te defender no momento em que o leão e o urso te atacar, porque ele está ausente. E se ele está ausente, ele pode levar você a cometer um grande pecado. Qual? Hebreus 10, 25 diz: não abandonemos a congregação, como é costume de alguns. Não são todos, mas muitos desses pastores, youtubers, pastor sem rebanho, mas tudo bem, eles não têm uma igreja fixa. Eles estão ali classificados com os tais desigrejados. Logo, o conselho dele para você roubará de você a experiência da igreja local. Roubará de você a experiência de estar no meio da igreja, com problemas, desavenças, mas também com a comunhão, com a unidade, com a unção coletiva. Então você, pastor, que está me assistindo agora, e você deve estar aí lutando contra as situações, porque os pastores e youtubers estão roubando, abre aspas, o coração do seu rebanho. O pastor youtuber, ele pode até te alimentar com a pregação. O pastor youtuber, ele com certeza vai te informar sobre os acontecimentos do dia a dia. Mas lá em 1 Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 2, tem um termo que Paulo usa que eu acho muito interessante para quem é pastor. Paulo diz assim: meu filho na fé. O pastor youtuber jamais será um pai na fé para você. Porque Paulo, quando escreve para Timóteo, um jovem pastor, Paulo dá algumas características que nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas uma delas é: sofre comigo as aflições de Cristo. Então, no desafio do ministério pastoral, você vai enfrentar situações na sua vida em que você terá pessoas que vai sofrer com você. Mas se você é um pastor youtuber, ou se você vive debaixo de um pastor youtuber, quando você terá o privilégio de sofrer com ele as aflições de Cristo? Quando você vai poder ter o privilégio que Lucas teve quando Paulo escreve, preso, na segunda carta de Timóteo 4, o capítulo 7, 8, é o versículo, quando ele diz aquele famoso texto: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas Paulo faz um pedido, ele diz assim: traga João Marcos para cá, porque ele é útil à obra. Olha só, aquele que um dia foi motivo de briga entre Paulo e Barnabé, agora é útil para o ministério. Se você está numa condição de youtuber, pastor youtuber, quando você vai ter essa experiência de, no meio da prisão do seu pastor, ou você como pastor estando preso, poder experimentar essas aflições de Cristo no seu ministério? Por isso, o pastor youtuber, ele não conseguirá exercer paternidade. E por fim, João 10 diz que o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Sabemos que ali é Jesus Cristo, mas nós pastores também temos que estar pronto muitas vezes em nos doarmos pelas ovelhas. E o pastor youtuber, com certeza, ele não vai chegar nesse nível de renúncia, como diz Dag Heward-Mills, sacrificar, morrer em prol do ministério pastoral. Então, dentro dessa realidade, eu quero falar com você, pastor, que está aí na sua pequena capela, com seus 40 membros, 50 membros, 100 membros, que não tem tantos likes, curtidas e compartilhações, que não é conhecido nas mídias sociais, é um anônimo para os homens, mas conhecido por Deus. É com você que eu quero falar. Porque no ministério pastoral, os desafios que nós enfrentaremos nesse assunto do pastor youtuber, algumas situações podem cair sobre nós. E eu quero aqui listá-las para você. A primeira é que nós vamos ter um povo que criou-se uma dependência bíblica dos youtubers. Logo, eles não têm vínculo, dedicação às escrituras. Segundo, as limitações de experiências com a igreja local. O pastor youtuber nunca
terá essa experiência. Terceiro, as pessoas que estão sempre assistindo um pastor e youtuber, pode perceber, muitos pastores e youtubers começam a sua live assim: eu quero te ajudar. Se inscreva aqui no meu curso. Faça a sua inscrição. É gratuito e eu vou ajudar você. Aí você está lá pastoreando com um monte de problema na cabeça, precisando de uma solução. Os métodos começam a aparecer na sua frente, você se inscreve, criou uma expectativa de que vai receber ajuda. Quando você começa a ver a primeira aula, gratuita, legal. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a apostila, você tem que pagar. E depois que você pagou a apostila, vai ter uma mega conferência com pregadores renomados e você vai ter que pagar. E se você quiser ficar na área VIP, você vai ter que pagar mais ainda. Então a sua expectativa de ser ajudado caiu por terra. E aí você olha para o seu rebanho, que fica admirando o pastor e youtuber e ignora o pastor local. Esse povo não vai medir esforços financeiramente para investir no pastor e youtuber. Pode perceber, o pastor da igreja local, domingo de manhã, fala o nome de um livro e indica para leitura. Quase ninguém compra. O pastor e youtuber indica um livro para leitura e já coloca o link de venda na loja dele abaixo do vídeo. E a maioria das pessoas compram e nem vão ler esse livro. Mas como o pastor e youtuber falou, vai dar certo. Então você vai perceber que as pessoas também financeiramente, elas não investem no seu pastor local, mas ela não mede esforços para investir no pastor e youtuber. Outra situação que você vai enfrentar é que o pastor local, aos olhos desse povo, parece que o pastor local perdeu o seu valor. E aí o pastor e youtuber, ele tem uma supervalorização fora do comum. E tudo que ele fala é lei. E aí nós temos uma geração de crente oposto ao que Paulo diz nas Escrituras, que nós temos que ser como os bereanos. Quando foi que você viu um pastor e youtuber pregando e as pessoas na frente com um caderno, dicionário, conferindo o que ele está falando? Poucas pessoas praticam esse ato bereano de questionar o que está sendo falado. Por isso, nós estávamos até aqui em off conversando sobre alguns pastores e youtubers, e aí nós temos percebido o crescimento, irmãos, de heresias sendo pregadas. Somos valorosos como Jesus Cristo, nós podemos tudo, nossa palavra tem poder, o sêmen de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus. É esses pastores e youtubers que está enchendo a cabeça do povo de heresias, falsos ensinamentos. Por isso, alerta bíblica aos pastores, dada por Paulo a Timóteo é: falsos mestres se levantarão. Falarão aquilo que as pessoas querem ouvir e a sã doutrina será como comichão nos ouvidos. Você, pastor, vai enfrentar no meio do rebanho estas situações. Dito isto, pastor, como lidar com essas situações? Eu quero aqui te dar agora respostas. Como você deve lidar com esses problemas que eu listei agora quando o pastor e youtuber tem acesso ao seu rebanho. Primeira coisa que você precisa fazer: ter convicção do seu chamado. Repita aí comigo. Eu tenho que ter convicção do meu chamado. É mais ou menos isso que em 1 Timóteo 1,7 Paulo está falando. Timóteo, desperta o dom que há em ti, que você recebeu pela imposição de mão. Querido, se você está enfrentando essa situação, primeira coisa que você tem que fazer: quem te chamou foi Deus. O pastor local não é um vereador que precisa de voto para ser colocado no ministério. O pastor local não tem que falar o que as pessoas querem ouvir, porque ele não é candidato a deputado. Ele é vocacionado por Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é ter certeza, convicção que Jesus Cristo te chamou para apacentar o rebanho. Segunda coisa que você tem que fazer. Isso aqui é fantástico. Dá um glória a Deus aí, digita aleluia. Ou então, línguas estranhas, digita aí. Não ceder ao maior mal do século no âmbito de crescimento, seja profissional ou ministerial. Qual? Escreve aí. Comparação. Hoje, se tem uma coisa que está matando os pastores,
é a comparação. Um exemplo, você começa o seu ministério e depois de 3 anos, você tem 60 membros. Alguém que começou no mesmo ano que você, 3 anos depois, tem 6.000 membros. Sabe o que vão dizer? Que você que tem 60 é fracassado, é frustrado, porque entra a numerolatria. As pessoas vão medir você pelo número de pessoas que você tem na igreja. Então, meu conselho para você é: não ceda à comparação. A partir do momento, a convicção que você recebeu, que você é chamado por Deus, não importa o número de pessoas que você pastoreia, seja 1, seja 1.000. Importante é que quando Jesus Cristo, o noivo, chamar os pastores para a prestação de conta, nós possamos apresentar um jardim fechado, nós possamos apresentar a noiva adornada, seja 1 membro, seja 100 membros, façamos com fidelidade até o arrebatamento da igreja, porque aí sim nós vamos cumprir o nosso papel. Terceira coisa, não ceder, como eu já falei aqui, às curtidas e likes, porque entra uma crise de existência na vida do pastor. Por quê? Você lembra? Você que está me assistindo, suponhamos, Mateus, quantos anos você tem? 25. E você, Ingrid? 24. Você lembra, Mateus, o que você comeu dia 24 de junho de 1997? Não. Você lembra? Qual foi o último dia que você comeu arroz e feijão? Hoje. Veja bem, o dia que você comer picanha vai marcar, mas quando o tempo passou, você não lembra mais. Mas ficou um marco na sua vida. Uau, aquela picanha na casa da irmã Ingrid foi uma bênção, o Mateus ficou na churrasqueira. Marcou, foi legal. Mas o que vai sustentar você é o bom e velho arroz e feijão diário. Então, pastor, você vai pregar o arroz e feijão por anos. E você não vai ter like, você não vai ter curtida. Vai aparecer alguém do YouTube que vai trazer uma picanha. E as pessoas vão falar, uau, como diz o apóstolo Miguel, uau. E você vai se sentir decepcionado, frustrado. Não ceda a esses sentimentos, porque a crise existencial do ministério vai entrar. E você vai olhar para aqueles pastores da internet com 1.000 likes e vai se sentir menor, menos útil, fracassado, frustrado, decepcionado, inútil ao reino de Deus. E aí o próximo passo inevitável é uma depressão e a entrega do seu ministério. Se você é pastor, está pastoreando aí. Eu me lembro, Mateus, de um testemunho do pastor que eu admiro demais, pastor Silmar Coelho. O pastor Silmar Coelho, na Islavec, ele disse que ele morava missionário no Uruguai. E a igreja que ele estava pastoreando tinha uma irmã. E essa irmã, todos os dias, ela levava um café de manhã para ele na igreja. E era só o café preto requentado. Sabe aquele copo de extrato de tomate com marca de dedo? Era isso que ela tinha para oferecer. Ela tinha uma galinha e quando os ovos, a galinha dava os ovos, na hora do almoço ela fazia arroz, chuchu com ovos e servia o pastor Silmar Coelho. E ele fala que foi ali que ele aprendeu o valor do ministério. Anos depois ele está pastoreando a Metodista em Petrópolis, uma igreja extraordinária. Hoje ele está aqui em São Paulo. E ele fala, quando eu vejo esses milhares de pessoas que eu prego, eu nunca me esqueço daquela única irmã que por meses me alimentou com um café requentado, chuchu e ovo. O Cláudio Duarte também conta nessa mesma escola de líderes em 2011, se não estiver errado, quando ele começou a escola bíblica dominical na igreja dele, na roça, só tinha um galinheiro no fundo. Muitas aulas que ele dava só tinha as galinhas e 1 ou 2 irmãos para assistir. E hoje ele dá palestra para milhares de pessoas na televisão. O que eu quero dizer com isso? O seu começo pode parecer pequeno, mas o teu final será grande. Não vem de mim, vem das Escrituras. Não despreze o dia das pequenas coisas, porque o Senhor sabe quando trazer o crescimento. Não ceda à tentação de você não ter like, não ter curtida, não ter compartilhação. Os olhos de Deus estão sobre a terra. Ele vê todos os nossos passos.
e contempla todos os nossos caminhos. É o que Jó 34, 21 diz. Por isso, pastor local, fica essas dicas para você refletir. O que mais você deve fazer? Isso aqui é fantástico. Dedicar-se às Escrituras. Tem um texto de Jeremias que ele diz: quando eu não quis mais falar da tua palavra, ela queimou nos meus ossos. Vá até as Escrituras, pastor. Encontre nela consolo. Lembre-se de Jesus Cristo. Quando ele pregava, os fariseus diziam: o que é que ele tem? Que quando ele fala, nós temos e vemos o poder de Deus. Lembre-se de Jesus Cristo. Encontre nas Escrituras. Pregue a palavra. Nesse contexto que eu estou falando, pastor, um outro conselho: pregue a palavra de Deus. Por quê? Quando Jesus, lá em João 12, ele está ensinando, e ele fala que se o grão de trigo não cai na terra, não tem poder, não tem propósito nele. Por que ele estava falando? Ele estava falando para os gregos. Uma comitiva grega havia chegado ali. E eles queriam falar com Jesus, eles procuram André e Tiago e conseguem chegar até Jesus. Perceba que ninguém conseguia chegar com tanta facilidade em Jesus Cristo. Os discípulos tinham um treinamento de pelotão, segurança pessoal. Pode perceber que não era qualquer um que chegava em Jesus. Mas esses gregos chegaram, porque eles ficaram impactados da maneira que Jesus ensinava. Eles ficaram abismados com a sabedoria de Jesus Cristo. Então eles foram até lá para ouvir Jesus falar. E o que Jesus falava? As Escrituras. John Stott, no seu livro Tu, porém, ele diz: tu, porém, Timóteo, vive. Tu, porém, Timóteo, prega. Tu, porém, Timóteo, sofre. Tu, porém, Timóteo, fala, morra, sofra pelo Evangelho. O tu, porém, nasceu com Jesus lá nas bem-aventuranças. Então você, pastor, tu, porém, no meio de toda essa situação dos youtubers, prega, vive, sofre e anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Encontre nela, nas Escrituras, conselho para a sua alma. Os pastores e youtubers, em algum momento, são úteis. Temos pastores e youtubers, embora eles não são pastores porque não têm um rebanho, não têm um pasto para cuidar, não têm ovelhas perto para sentir o contato. Mas alguns são bênçãos nos dias de hoje. Alguns sim são usados por Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nasce no meio do ministério pastoral nesse contexto, coisas que eu já vivi, já passei e já sofri com isso. Muitos pastores chamam o seu rebanho e dizem assim: olha, vocês não vão ouvir pastor tal. Já passou por isso? Você não vai na igreja do pastor tal. Por quê? Por medo de perder a ovelha, por medo do que o outro pastor vai falar ser mais inteligente do que ele. Mas eu sugiro para você que muitos pastores hoje estão falando para o seu rebanho: não escute esse pregador, não vá a esta igreja. Não é por medo de perder a ovelha, não é por medo de ser menos interessante ou intelectualmente inteligente do que aquele pastor, é simplesmente cuidado, porque ele sabe do risco que você, ovelha, porque a ovelha, irmão, é o animal mais inocente que existe, mais bobinho que tem, pode estar sendo levado para o matador e não está vendo. Por isso, muitos pastores hoje estão não usando de autoritarismo, mas de autoridade, dizendo: não assista a tal pregador, porque o ensinamento dele é contaminado, é pão embolorado. Muitos pastores estão dando esta orientação, porque, pense só, o ministério pastoral, ele cuida, ele apacenta, ele se doa, ele se entrega para que você tenha um caráter cristão. Então é a mesma coisa que você ter um filho, gerar o seu filho, acompanhar o parto, dar os primeiros passos, ensinar ele a comer, a falar, ensinar ele as primeiras coisas. E ele começa a crescer e chega um traficante no seu portão e começa a aliciar o teu filho, você trabalhando na correria. E você percebe o seu filho tendo uma mudança de comportamento, falando palavrão, músicas mundanas, seculares, pecados, e aí você começa a fazer uma análise. Espera aí. Aí você vai lá e corta: filho, eu não quero mais você com essa pessoa. Eu não quero mais você nesse lugar. Por quê? Para você, aparentemente, está tudo bem, mas isso está te trazendo danos. A mesma coisa nós pastores. Alguns pastores e youtubers
Eu digo para os irmãos aqui, não assistam. Assistam outros. Assistam pregadores que de fato vão produzir algo em vocês. Assistam David Wilkerson, Leonardo Ravenhill, Paul Washer. Assistam Antônio Gilberto, Napoleão Falcão, o Vailate, enfim, existem muitos pastores hoje e outros que estão no YouTube que você pode assistir. Mas muitas vezes você vai ser podado para não ser pego e levado para o matadouro. Pastor local, o pastor youtuber está aí, está batendo na sua porta. Os likes estão crescendo, mas o meu conselho para você é Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler para terminar esse versículo que é fantástico. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, o versículo 1, que é muito marcante, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Pastor, corra com paciência. Olhe para Jesus Cristo. Não se embarace. Para o povo, a mesma carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eu resumi aqui o que o pastor local fez lá no começo. Pregar a palavra, paternidade na fé e o exemplo a ser seguido. Não tem como seguir o exemplo de quem está longe. Não tem como seguir o exemplo de quem só aparece do outro lado 1 hora por dia. Para seguir o exemplo é quartel, é disciplina, é passo a passo. Tem que estar no ombro a ombro junto com o seu pastor. Queridos, não esqueça, nossas redes sociais é uma ferramenta para a salvação de almas. E você é um instrumento para nos ajudar. Compartilha, deixa a sua curtida, divulga, manda para as redes sociais. Nós temos o Instagram, o YouTube e o Facebook. Além disso, você pode deixar lá a sua pergunta e nós vamos responder para você. Não deixe de colocar lá a sua enquete, porque as perguntas, pode perceber, não é assim? Desbloqueiam raciocínio. Jesus nunca respondeu as coisas da maneira que as pessoas queriam ouvir. As pessoas perguntavam algo para Jesus e ele respondia assim: por quê? O porquê vai te levar à resposta que você precisa e não a que você quer. Fica meu agradecimento, meu cumprimento é a continência e ósculos fraternais a todos os pastores do Brasil varonil. Até mais. Tchau, tchau.